Boa tarde a todos. Inspetor Bombeiro-Chefe Eduardo Cavonguelwa, comandante municipal do Lubango. Nós temos um desafio muito grande. Estamos a falar de um município, de uma extensão territorial de mais de 3.000 metros quadrados, em uma população de mais de 1 milhão de habitantes. No entanto, o desafio a nível do município do Lubango é um desafio muito grande, em termos, quer seja, se olharmos aquilo que é as principais ocorrências, os principais riscos que representa a nível do município do Lubango, e nós como efetivos do comando municipal do Lubango devemos estar preparados para responder àquilo que são as exigências, são as demandas em termos de ocorrência. Para dizer que aquilo que é, em termos o gráfico de ocorrência a nível do município do Lubango, temos registrado mais ocorrências na parte suburbana. Estamos aqui a referir se forma aquilo em termos de incêndios. Os incêndios ocorrem mais a nível da zona suburbana. Não podemos aqui descurar também as principais ocorrências que temos registrado a nível do nosso município, que são os entalos em sarjetas. É uma situação nova desde que aconteceu a requalificação do município do Lubango. Temos registrados também entalos em sarjeta, ou seja, a nível do município do Lubango tem dois principais tipos de sarjeta. Tem uma sarjeta que os espaçamentos são mais fechados, tem as outras sarjetas que os espaçamentos são mais alargados. E é nessa sarjeta que os espaçamentos são mais alargados, ali a gente tem registrado maior entalos. Mas daquilo que é o trabalho feito a nível do governo local para poder entender, e que até nós já emitimos algumas notas de alerta relativamente a essas ocorrências de entalo na sarjeta, foi perceber que essas mesmas sarjetas foram construídas, foram postas para então permitir a drenagem dos lixos a nível do município do Lubango. Se olharmos aquilo que o município do Lubango também é um município que recebe muitas quedas pluviométricas. Então, dada essa configuração, essa sarjeta de maior espaçamento permite para a drenagem também do lixo. Não obstante isso, quais foram as medidas que a gente tem adotado relativamente às sarjetas? Então, nós temos adotado uma medida profilática, são as medidas de sensibilização à população, para então, quando se faz a travessia, não se deve fazer a travessia na sarjeta. Só para termos uma ideia, as sarjetas a nível do município do Lubango, a maior parte delas estão próximo de passadeira. Então, dali que também hoje a população já está a ter uma cultura diferente relativamente às sarjetas. Nós tínhamos, em termos de indicadores, nós tínhamos semanalmente cerca de 5 a 6 casos por semana, mas hoje já temos, cerca lá em 2 meses registramos um caso. Então, o trabalho profilático a esse nível está a surtir efeitos. Não podíamos olhar também de parte aquilo que é as ocorrências em termos de afogamento em praias fluviais, que isso acontece muito mais a nível do bairro Mapunda, onde tem rios, e que nós também estamos preparados para dar resposta àquilo que são a ocorrência nesse quesito. Olhando para aquilo que são as configurações em termos de incêndios, nós estamos com um gráfico satisfatório, né? Satisfatório. Isso por quê? Porque temos um gráfico muito reduzido em termos dos indicadores de incêndio, temos ocorrências muito reduzidas neste quesito. Mas hoje estamos num nível ou estamos numa uma época chuvosa. Essa época chuvosa também temos registrado muitas ocorrências. Hoje as atenções estão mais viradas em ocorrências ligadas à época chuvosa. Não obstante isso, as maiores ocorrências relativamente aos desastres de origem natural acontecem maioritariamente a nível do bairro comercial, porque se olharmos aquilo também que é a nível da demografia, a nível do município de Lubango, o bairro comercial é o bairro com maior número populacional, e ali sim também o risco aí é maior, porque também é ali onde passa uma boa parte dos rios a nível do que configura o município de Lubango. E a tendência é de haver também maior ocorrência. Então, as nossas ações nessa fase estão mais voltadas às ocorrências ligadas à época chuvosa. As descargas, aquilo que são as descargas atmosféricas, o Lubango não foge à regra.
Elas acontecem mais na comuna, mais a sul, a parte sul do município de Lubango, onde mais tem ocorrido, onde tem mais registro de ocorrência. Estamos aqui a referenciar a comuna da Arimba, onde tem mais registro de ocorrência do gênero. Até então, naquilo que são as medidas profiláticas relativamente às descargas atmosféricas, o exemplo, aliás, a medida mais consentânea, a medida mais sustentável, nós temos aconselhado mais a implementação de para-raios, a instalação de para-raios. E se olharmos pelos para-raios comunitários, seria assim uma medida mais sustentável e estaremos a prevenir ocorrências do gênero. Estou a falar concretamente aquilo que é do município de Lubango, né? Controle que nós controlamos a nível que é o município de Lubango. E as ocorrências, a nível do município de Lubango, nós não temos muitas ocorrências do gênero. Essas ocorrências ocorrem mais, né, para o pleonasmo, a nível de outros municípios. Temos uma população com uma cultura mais preventiva, né? Uma cultura preventiva. Os indicadores falam por si, porque temos, em termos de ocorrência, já temos um gráfico, o gráfico já não é tão elevado, temos um número bastante reduzido de ocorrência e também devemos olhar pela população que tenha mais uma cultura preventiva. Quando registrar-se uma situação de risco iminência, por exemplo, de desabamento de residências, deve comunicar a quem de direito. Temos aqui os números de emergência que nós temos colaborado muito com o 111, é comunicar o 111, o CISP, que a comunicação poderá chegar até nós para a gente poder se fazer até o local para então tomar as medidas que se impõem. Na componente relativamente aos incêndios ou então aos riscos de incêndios, nós aconselhamos a população, quando registrar situações do gênero, o ideal é manter a calma e comunicar a quem de direito para a gente poder intervirmos lá, tomar as medidas que se impõem. Relativamente à população residente em zonas de riscos, nós aqui vai o nosso conselho em que não deve se construir em zonas de risco. Essa medida é o ponto assente, e aquelas que já estão nas zonas de risco, quando registrar as suas residências em risco eminente de desabamento, deve abandonar a sua residência e dirigir-se no local mais seguro.